Bem-vindos a mais um Talking Day, diretamente da FETranslog 2025. E agora quem está conosco é o Alexandre Finato, que é diretor do grupo Finato Recuperadora. Alexandre, bem-vindo ao Talking Day. Obrigado pelo convite. Alexandre, conta um pouco pra gente o que é a Finato. Você comentou nos bastidores que nasceu aqui em Chapecó, agora está em São Carlos, mas trabalha e atende o Brasil inteiro. Conta um pouquinho mais o que é a empresa. A Finato ela nasceu em Chapecó em 2004, né? Então eu era borracheiro da autoaviação em Chapecó, com muito orgulho, e trabalhava à noite e cuidava de pneus. E durante o dia fui convidado por uma grande empresa, que não existe mais, para fazer esse trabalho para ela nas transportadoras de Chapecó. Então eu trabalhava de dia e de noite, dormia 2 horas por dia. E sempre fui apaixonado por trabalhar. E é onde que eu comecei a fazer um trabalho de mostrar para as transportadoras aonde que elas estavam perdendo dinheiro e jogando dinheiro fora, que era no pneu. Elas compravam o pneu achando que era o melhor, comprava a marca, só que às vezes o pneu não tinha aquele desempenho que precisava. E ali eu fui mostrando para o cliente, para o transportador, várias situações de negligência da parte dele, da parte da equipe da manutenção e da equipe do motorista. Então, sempre fui bom de traduzir para o cliente sem ofender, sem entregar ninguém. Por que eles não estavam cuidando do pneu? Porque aquele sintoma que tem no pneu é porque ele está doente. Ele está doente porque ele não cuidou. E ali eu fui introduzindo uma metodologia de trabalho, em Chapecó. E graças a Deus deu tão certo que acabei pegando 90% das frotas de Chapecó. 2006 fui para Concórdia, 2007 abri em Toledo. Toda a região do oeste do Paraná. 2009 fui a São Paulo, atender uma transportadora aqui da região. Cheguei na PepsiCo, na Martin Brown, que é a McDonald's, né? Então, para nós daqui chegar nos maiores empresas de alimento do mundo, prestar serviço para eles, né? Por eles nunca ter conhecido eu, né? Então conseguimos através de referências dos clientes que eu atendo. Então, como meu cliente gostava do meu trabalho, eles mesmo às vezes acabavam indicando nós para eles, né? E conseguimos fazer um trabalho muito bom. Estamos lá dentro desses clientes até hoje. Estamos grande na região do estado de São Paulo atendendo, né? 2014, 2015 desci de volta para o sul, onde que abri todo o Rio Grande do Sul, depois abri todo o litoral de Santa Catarina, abri o restante do Paraná, que é Curitiba, e 5 anos atrás, mais ou menos, abri o Mato Grosso, todo o estado do Mato Grosso. E somando hoje, temos BH, Salvador, Recife, e estamos já em 14 estados com 190 filiais no Brasil, cuidando hoje de pneu. E tudo nasceu em Chapecó. Que legal, e você falou tantas filiais cuidando de pneus. Como são esses cuidados? A gente e o público que está nos escutando, o que a gente precisa cuidar? Porque a gente pensa, não, é trocar o pneu, calibrar, ver se o pneu está careca, como a gente costuma dizer, não sei se tecnicamente é assim que se fala, mas para caminhão, quais são esses cuidados? O pneu de caminhão ele tem 7 pilares, tá? O primeiro pilar dele é a calibragem, tá? Que é nada menos que a nossa imunidade, a nossa vitamina C, a vitamina D lá dentro do pneu. Então, se ele estiver rodando com baixa pressão, pelo peso da carga, pelo tamanho do caminhão, o pneu de caminhão ele mostra mais rápido o desgaste. Já um pneu de automóvel, ele não mostra muito. Ele só vai mostrar quando você cair num buraco e entortar a roda. Por que tu entortou a roda? Por que cortou o pneu? Porque ele estava murcho. E um pneu de caminhão, ele sofre porque ele tem que levar toda a carga e ter um peso forte em cima dele. Ele rodando murcho, ele aumenta o consumo do diesel, porque o caminhão precisa fazer mais força. Tá? Depois vem a parte da manutenção preventiva, que é o quê? Pivô, bucha, mola, que com o tempo o caminhão começa a rodar pelo Brasil, ele começa a ter o desgaste natural. E às vezes tem transportadora que não para fazer a manutenção preventiva da suspensão. E quando você coloca pneu novo e não faz a preventiva, não adianta nada você colocar pneu novo. Aí você vai ter um pneu com desgaste maior. Você vai acelerar o consumo do pneu, até ele virar careca. E agora a polícia rodoviária está em cima, né? Então eles querem ver pneu bom. E hoje um custo de 1 milímetro, ou seja, um fio de cabelo de um pneu custa R$200. Então se eu perder 1 milímetro por calibragem, ele me custa R$200. Então eu tenho 22 pneus no caminhão, eu pego 22 vezes 200, eu tenho um valor X.
Aí se eu não fizer a manutenção preventiva e eu perder mais 1 milímetro de arrasto, você tem mais R$ 200 de perda. Então nós temos daqui a pouco um valor X de perda, só em dinheiro. Agora multiplica a quilometragem que esse pneu roda por milímetro. Então um pneu roda por 1 milímetro, ele roda 15 mil quilômetros. Então por pneu 15 mil vezes 22, agora soma tudo isso e multiplica pela quantidade de placas e caminhões que você tem. Então o transportador tem um ralo gigante de rasgar dinheiro, de ir dinheiro embora e não volta mais. Então assim, eu trabalho nisso aí. Eu consigo olhar para o transportador, entender a operação dele e dizer, não, você tem que usar esse pneu, esse e esse, né? E agora nós vamos ter que fazer a técnica. O que é a técnica? É como a minha equipe de borracheiros, treinada e qualificada, vão fazer a preventiva no cliente e no transportador. Fazer da melhor forma correta. Então eu tenho case aí de clientes aí com 2, 3 mil caminhão que no primeiro ano eu reduzi 12% de economia, né? Onde ele gastava X pneu por mês, aumentou a frota, está gastando menos, com mais caminhão que ele tinha e está sobrando pneu. E não está tendo desperdício. Então você tem dentro dos 7 pilares N situações. Depois vem o rodízio, que é a parte principal. Trocar os pneus. Inverter eles, trocar de lado. Por mais que o caminhão esteja 100% alinhado e com a suspensão em dia, com a inclinação da pista, a condução do motorista e a rota que ele roda, né, ele sempre vai ter um desgaste daqui a pouco mais acentuado em um dos lados. E com o rodízio você corrige. Depois vem o próximo pilar, o alinhamento, a geometria, que faz o caminhão andar no esquadro, andar certo. Ali você tem uma redução imensa de pneu rodando atravessado, de lado, né? Então você perde mais borracha ali. Depois vem outro pilar, a questão de você retirar o pneu na hora certa, não tirar o pneu careca. Saber a hora de trocar. Isso, que você tira uma carcaça boa, você consegue recapar ele mais vezes. Então está todo mundo falando em sustentabilidade. Aí tem transportador que não quer mais recapar pneu, né? Então assim, para cada segmento existe um tipo de condução, de remédio para ele. E essa análise eu faço junto com a minha equipe para entregar o melhor resultado para ele. E depois tem a questão do descarte, né? Por que esse pneu morreu? Por que as pessoas estão morrendo? Né? Eu faço uma análise por que esse pneu morreu. Porque daí eu entendo que o problema está no motorista, está na marca do pneu, está no cuidado do pneu. Tá? E ali eu consigo entregar através de um software que nós desenvolvemos por nós, onde eu jogo todos os pneus ali dentro, onde eu controlo esse patrimônio do pneu, que hoje, a Finato gerencia hoje mais de 2 milhões de pneu. Se eu pegar 2 milhões de pneu, né, rodando, vezes 2 mil cada um, a Finato hoje gerencia uma conta de 4 bilhões de pneu rodando pelo Brasil. Porque a média de um pneu é de 2.000, 2.500. O valor cada dele, um. nacional. Aí tem o importado, que é um pouco menos, né? Então também está tendo um dilema aí, compra importado ou compra o pneu novo, nacional. O que tu quer fazer com o teu caminhão? Como é que está teu caixa? Como é que está teu dinheiro? Você quer investir? Você quer cuidar do pneu? O que você quer fazer? Aí a gente entende cada cliente para entender qual é a dose melhor para ele. Para ele, porque às vezes a grama do vizinho não é a que vai servir para ele. Então, e você comentou antes também que a vida útil do pneu depende da posição dele, dianteiro, de tração. Como dá para explicar isso um pouco para o pessoal de casa? na dianteira, o caminhão ele tem que ter sempre pneu bom. Então você tem um rendimento por milímetro. Então um pneu hoje na dianteira tem que rodar em média aí de 12 a 15 mil quilômetros por milímetro. Tá? Já na tração, ele faz em média de 4 a 7 mil por milímetro. O truque do caminhão, que anda suspenso, ele faz 20. Lá na carreta, por exemplo, falando só do segmento carreta, ele faz de 15 a 25 mil quilômetros. Se eu colocar um pneu errado no lugar errado, ele perde desempenho. Com isso o cliente perde dinheiro e ainda perde quilometragem. Porque o que o cliente quer? Eu quero ganhar quilometragem. Às vezes ele nem olha que ele está perdendo dinheiro. Ele está tão focado em fazer o pneu rodar, ver quantos mil vai dar, mas ele se esquece o custo. Qual é o custo do meu caminhão? Quanto eu tenho de pneu rodando hoje? Qual é o meu melhor pneu? Qual eixo? Para aquele eixo, qual o melhor pneu? Qual o melhor desenho?
a gente consegue entregar tudo isso para o cliente através do nosso gerenciamento, dos nossos aplicativos, que a nossa equipe está lá todo dia dentro do cliente fazendo isso aí. E aí esse trabalho é somente para caminhões? Isso, só caminhões. Dá para fazer para automóvel, só que daí teria que ser uma frota, uma grande empresa, uma grande indústria que tem lá 50, 100 carros, que a gente disponibiliza um técnico nosso, monta a estrutura dentro do cliente, né, para a gente fazer tudo dentro lá do cliente, para a gente poder estar mostrando para ele em tempo real que aqueles veículos, aqueles automóveis também estão com problema. E o que precisa ser feito? O caminhão hoje já é assim, porque o caminhão nós estamos dentro do cliente. Então lá dentro o próprio cliente enxerga. Temos os nossos modelos de negócio, que é as unidades móveis, que vai até o cliente, e temos os truck center. Mas o tchan da Finato hoje é a gestão de pneus. A gestão de pneus. Hoje estamos atendendo grandes grupos pelo Brasil, né? Grandes frotas, né? Recentemente fechamos com o grupo da JBS. 40 filiais a partir desse mês nós vamos estar... Estão sendo atendidos. Vamos começar a atender uma por vez. Porque nós não conseguimos... Grande trabalho. Porque nós não vamos conseguir pegar todas de uma vez só. Sim. Porque nós precisamos entrar numa unidade, dentro da indústria, dentro do frigorífico, entender a operação, entender o negócio e ali desenhar um projeto. Tá ok? Parte para o próximo. E assim nós vamos. Então nós vamos ter um trabalho de 2, 3 anos com um time especial para a JBS. Também fechamos um grupo grande de bebida no Nordeste. São 20 filiais que faz a maior distribuição para o grupo da Coca-Cola. Então todos os clientes potenciais gigantes que enxergaram a Finato, conhecem, ouvem falar muito da Finato, né? Sabendo que tudo começou aqui em Chapecó, com as próprias transportadoras daqui que foram abrindo as portas para mim no passado, para mim começar a fazer o trabalho, foi indo, e com a minha visão de negócio, expandir aí para o Brasil todo. Isso é muito legal, porque você ali, quando ainda era borracheiro, teve o tino, como a gente costuma dizer popularmente, de pensar, não, isso é uma dor do cliente, eu consigo trazer resultados. E aqui na FETranslog, o que a Finato traz de diferente na FETranslog? Tem condições especiais? Como está o stand? Hoje, assim, é a primeira vez que nós participamos. Primeira vez. No meu pensamento, não vai abrir portas de novos negócios para mim aqui, porque eu já estou nos maiores grandes players, né? Mas é mais para estar presente, apoiando quem abriu as portas para mim no começo, que foram as empresas aqui de Chapecó e da região, né? Tá presente e até recepcionar os clientes nossos do Brasil. Claro. Já teve cliente de São Paulo que veio me visitar hoje, já teve cliente de Porto Alegre que veio, né? Então estou tendo bastante clientes vindo nos visitar e todos eles ficaram felizes de ver nós participar de uma feira. Porque para uma empresa de pneu, gestão de pneu, que é a parte de serviço, pelo que eu me recordo, é a primeira empresa, tanto aqui como na FENATRAN, a participar de um projeto desse. Quem vem mais aqui é lojas de pneu, quem vende pneu, não quem cuida, né? Então nós estamos felizes aí que com certeza talvez vai surgir algumas oportunidades para o futuro, né? Mas hoje nós não estamos nem olhando muito para os negócios diretamente. Negócios. É atender os caras, tomar um vinho, tomar um mate, dar risada, esse é o objetivo nosso aí na feira. Mas e para você que trabalha neste meio de trânsito, de logística, de estrada, como você vê, já que você começou daqui, a importância desse espaço também para as empresas locais, regionais, mostrarem um pouco mais os produtos? Eu acho que assim, quem não é visto não é lembrado. Com certeza. E eu acho que as pessoas, as transportadoras, as empresas que prestam serviço por ramo, têm que vir. Elas têm que entrar na fila, conseguir seu espaço e vir. Porque que cada empresário, cada empresa no segmento do transporte, ela merece usufruir um pouco de uma feira, está aqui, né? E ela precisa atrair mais públicos, porque quando uma empresa que está só aqui em Chapecó, na região, ela só está aqui. Que nem eu estou no Brasil, eu consigo ver o todo. Diversas realidades. Isso, e aqui o pessoal só está aqui e vê só o mundo daqui. Então, acho que as empresas que prestam serviços para grandes empresas, transporte mecânicas, elétricas, pós de mola, né, recapadoras, lojas de pneu, elas têm que estar presentes porque é aqui que o cliente acaba conhecendo, vendo novidade e vendo os novos parceiros que futuramente pode atender eles e dando apoio para eles. Então, o grande problema é que esses caminhões hoje, da maior massa do transporte de Chapecó, estão tudo de Paraná para cima, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, né? Então, está cada vez menos caminhão aqui para baixo.
Os caminhões estão cada vez indo para cima e ficando para lá, por causa do custo da logística de descer. Então, eu cheguei em 2009 em Itupeva, em Jundiaí, né? Fui morar lá, e cheguei eu e uma empresa aqui de Chapecó. Tinha X caminhão. Hoje, se nós ir lá, o Chapecó está numa cidade, em São Paulo. A quantidade de caminhão de Chapecó Que foi para São Paulo em está Jundiaí. naquela cidade lá. Então ela fortaleceu muito. E ela acabou levando gerentes, contratou muita gente de São Paulo, transferiu pessoas daqui para lá, transferiu mecânico, logística, RH, transferiu tudo para lá. Então o que eu percebo com o futuro vai acontecer é o quê? Vai ficar só o administrativo aqui embaixo. Só a geração mais antiga da empresa, os velhos, o pai que começou, porque não vai se habituar com São Paulo. Então os filhos que querem empreender, querem crescer, eles vão ter que sair de Chapecó. Não tem mercado aqui em Chapecó. Eles vão ter que subir, eles vão ter que prosperar. É que nem quem foi para o Mato Grosso nas épocas dos anos 80, 90 para produzir alimento, trabalhar na roça. Hoje são os maiores fazendeiros porque tiveram coragem de abandonar o Rio Grande, Santa Catarina Começar tudo e foram de lá. embora. Lá. Então hoje eu tenho muitas empresas que eu tenho no Mato Grosso, muitos grupos fazendeiros, e a história deles é fazer a mala e ir embora da sua cidade, porque não tem espaço para eles. Tem pessoas que são apaixonadas por lavoura, só que a terra que o pai tinha não dava para os 3, 4 filhos ficar junto, porque cada um tinha o seu sonho. Então muitas vezes tiveram que sair de casa para poder empreender. Transporte é a mesma coisa. Então eu vejo que os filhos, os gestores, para fazer a empresa crescer, que são daqui, eles vão ter que sair daqui, eles vão ter que desbravar o Brasil, que tem muita oportunidade de São Paulo para ser. Com certeza, ainda mais vindo aí esse recado de você que conhece aí o Brasil e trabalha por ele. E Alexandre, deixa um convite para o pessoal de casa, então, vir visitar a Finato, para os clientes, para a comunidade, visitar a feira também. Eu acho que o convite é especial, porque para nós está a primeira vez, né, é gratificante. E eu acho que todo mundo tem que vir ver, conhecer os caminhões, entender o mundo da logística, que é fantástico, né? Conhecer as grandes marcas de caminhões que estão aqui presentes, né? Que chega a brilhar os olhos, né? Então muita coisa vai despertar algum tipo de negócio. E mais para a pessoa vir aí tomar um chopp, comer um salgadinho, tomar um Jäger mais, né? E fazer amigos, fazer um network é muito importante isso aí. Com certeza. Alexandre, muito obrigada por compartilhar um pouco com a gente a história de vocês. Obrigado, eu que agradeço pelo convite aí. E a gente segue por aqui acompanhando a FETranslog 2025. E para você acompanhar este e outros conteúdos é só acessar diregional.com.br.